escolar. Nesse vídeo, vamos refletir sobre alguns termos e conceitos comumente utilizados quando discutimos a educação especial e inclusão escolar. O termo educação inclusiva, por exemplo, surge em meados da década de 1990, com a Declaração Mundial de Educação para Todos, mas foi mais fortemente popularizado com a Declaração de Salamanca, em 1994, a qual assumiu o conceito de educação para todos, em referência ao conjunto de estudantes que tradicionalmente eram marginalizados pela escola. Um dos princípios centrais dessa declaração é que as escolas deviam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Ou seja, todos deveriam estar na escola que seria frequentada se não tivesse deficiência. Esse movimento apoiou certo avanço na perspectiva de escolarização dos estudantes com deficiência, promovendo o discurso de inclusão escolar. Dessa forma, é importante deixarmos claro que os termos educação inclusiva e educação especial não são sinônimos. O termo educação inclusiva não pode ser reduzido ao significado de educação escolar da população-alvo da educação especial, pois a população a qual esse conceito, educação inclusiva, se refere é muito mais ampla, compreendendo toda a população que tradicionalmente foi excluída da escola, incluindo inclusive a população da educação especial, conforme podemos observar nesse slide. A educação inclusiva contempla a educação especial, mas não se reduz a ela. Nessa direção, vamos acompanhar a fala da professora Eniceia Mendes, da Universidade Federal de São Carlos, sobre a distinção desses dois termos. Tem a área de educação especial, que é um campo de produção de conhecimento. A gente faz pesquisas, a gente faz formação de pessoal, né? E é uma área antiga já, e que lida com essa questão da escolarização dos estudantes aí que são considerados público-alvo da educação especial, né? Existe também o conceito de educação inclusiva, que na legislação e na Declaração de Salamanca, o conceito de educação inclusiva, ele trata de todo o público que foi historicamente excluído da escola. Então, não diz respeito só ao público-alvo da educação especial, né? Diz respeito a um público mais amplo. Por isso que nós não nos referimos muito à educação inclusiva, porque existe uma compreensão que a educação inclusiva trata de pessoas com deficiência, superdotação, outras habilidades, mas não é, né? Ele lida com todos que são historicamente excluídos da escola, inclusive com o público-alvo da educação especial. Percebam que a professora distingue os dois termos, né, educação inclusiva e educação especial, e ressalta que o termo educação especial está diretamente e exclusivamente relacionado à população de estudantes com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E para além de ser uma modalidade de ensino, ofertar serviços para efetivar a escolarização do seu público, a educação especial é também uma área de conhecimento. Para ficar ainda mais clara a distinção desses dois termos, vamos acompanhar a fala da professora Vera Capellini, da Universidade Estadual Paulista. Professora, é diferente educação especial de educação inclusiva? Sim, ótima pergunta, porque no senso comum há uma grande confusão, como se a educação inclusiva tivesse terminado com a educação especial ou substituído, e pelo contrário. Educação inclusiva é uma escola que tem como objetivo acolher a todos, promover o desenvolvimento e a aprendizagem de todos. Ou seja, toda escola deveria ser inclusiva. Quando a gente fala de educação popular, de escola pública, democrática, ela é para todos. Mas historicamente ela não foi. E por que ela ganha o rótulo de educação inclusiva? Por conta de um movimento, sobretudo da década de 50 para cá, que vem tentar romper com a exclusão de qualquer minoria.
sejam elas os índios, as pessoas com deficiência, a questão de gênero. Então, por isso que escola inclusiva ou educação inclusiva é uma escola para todos e é também para o público-alvo da educação especial. Portanto, a educação especial, nesta perspectiva de uma escola para todos, ela ganha força. Por quê? Historicamente, a pessoa com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades superdotação, que é o público-alvo da educação especial determinado por lei no Brasil, eles ficavam exclusivamente estudando em escolas especiais e recebendo um atendimento da educação especial. Hoje a perspectiva é outra. Como a gente fala de inclusão escolar desse público-alvo, a meta é que eles estudem na mesma escola que todos os outros alunos que não tenham deficiência, mas que eles contem com o apoio da área da educação especial. Então, a educação especial é uma área de conhecimento que tem por objetivo avaliar, buscar novas estratégias, ofertar o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar. Então, ela não vai escolarizar a pessoa público-alvo dela, né? Com deficiência, com TGD ou altas habilidades. Ela vai ser um suporte. E, enquanto área, ela é transversal. Então, o bebê que acabou de ir para a creche, até o meu orientando na pós-graduação, que porventura é surdo, tem direito a ter a educação especial. Ela é transversal. Ela é uma modalidade de ensino. E, de fato, a educação, ela tem os níveis de ensino, educação infantil, fundamental e médio e o superior. E hoje a gente chama de educação básica, o primeiro, que é desde a infantil até o médio. E perpassando a educação básica até a superior, tem esta modalidade de ensino que é a educação especial. Bom, agora deve ter ficado mais claro cada um desses dois termos. E quando falamos desse público-alvo da educação especial, a quem especificamente estamos nos referindo? Temos delimitado em nossa política um público específico que é considerado como de direito a ser contemplado pela educação especial. Vamos novamente acompanhar uma fala da professora Eniceia Mendes. E o conceito de público-alvo da educação especial, na legislação federal, né, na nossa legislação, ele é definido como pessoas com deficiência, então seriam deficiência visual, surdez, deficiência auditiva, deficiência física e intelectual, deficiência múltipla, surdo-cegueira, né? Então, entre todos esses estudantes aí, entre os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, e entre os estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, são três conjuntos que definem aí, que são definidos como estudantes do público-alvo da educação especial. Mas, de fato, essa definição, ela varia muito. Você tem, às vezes, variações em estados e municípios que até amplia esse público e coloca, por exemplo, crianças com transtornos do déficit de atenção, transtornos de comportamento, de aprendizagem, né? Então, você vai ver uma definição de público-alvo, às vezes, variando dependendo da legislação do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Então, por que é essa variação? Na verdade, isso é uma opção política. O público-alvo da literatura, ele pode variar de 2% da população escolar, que no caso do Brasil, por exemplo, na educação básica, seria 1 milhão de estudantes, até 20%, se você tem uma definição mais elástica, inclui as crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Então, de 20%, a gente estaria trabalhando de 1 milhão a 10 milhões de estudantes. A opção que o município, o estado ou o governo federal tem é porque essas crianças, pela legislação, elas têm alguns benefícios adicionais, né? Elas precisam, por exemplo, de um professor de educação especial, além do que é previsto para os outros alunos, eles têm outros direitos.
Então, eles precisam de atendimento educacional especializado. Então, a escola precisa de uma sala a mais, de um professor de atendimento educacional especializado. Às vezes precisa de um intérprete, às vezes precisa de um profissional de apoio, ou um professor de apoio. Então, são crianças que elas têm um custo maior para a educação, né? E aí, o que acontece? A opção para você ter uma população mais restrita ou uma definição mais ampliada de público-alvo depende muito do quanto o município, o estado, o governo quer investir, né? Se você tem uma definição mais restrita, você tem um público. Se você um público mais menor. Se você tem uma definição mais ampliada, precisa de mais financiamento, né? Um dos problemas que tem é que, às vezes, as pessoas definem, adotam uma definição ampliada, mas não querem gastar mais, né? Querem fazer mais com menos recurso. Então, existe aí um tensionamento para ampliar esse número de alunos, né? Incluir outras crianças nesse público, mas a gente tem que sempre pensar que, primeiro, custa mais, e segundo, se vai ter aumento do financiamento para bancar essa definição mais ampliada, né? Isso mesmo, temos um público delimitado pela política e agora vamos refletir sobre as terminologias para se referir a esse público. Nesse slide, temos do lado direito uma série de termos utilizados para se referir aos alunos do público-alvo da educação especial. No entanto, o uso dessas expressões deve ser evitado quando se pretende desenvolver uma cultura escolar verdadeiramente inclusiva, porque são termos que não refletem verdadeiramente as pessoas que são público-alvo da educação especial. O correto ao referir-se a eles é público-alvo da educação especial, ou pessoa com deficiência ou estudante com deficiência. O modo de nomear essa população reflete também nossas atitudes e crenças quanto a eles e o seu potencial. Nós precisamos ficar atentos em nossos discursos para não reproduzir termos que carregam preconceito e que são pejorativos. Até o próximo vídeo.